Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um Rota 61 Cast, seu melhor bate-papo aqui do YouTube. Para você que não nos segue, vou deixar os nossos arrobas aqui, tá? Arroba Rádio Rota 61, Facebook, Instagram. Você também me acha no TikTok, Jean_Lessa01, me acha no Kawaii, me acha em tudo que é canto. Eu sou que nem barata, procurou, acha. Também tudo que é canto. Para você que ouve a nossa rádio, gratidão. Para você que ainda não nos ouve, vou deixar aqui o nosso site, tá? www.radiorota61.com ou ouça-nos por uma das mais de 30 plataformas que nos reproduzem aí, tá? Entre elas estão Deezer, Radioscast, Radios.net, Radios, e aí vai, aí se eu ficar falando aqui eu vou acabar pecando, esquecendo de alguém, tá? Para você que tá chegando hoje, se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para você que é inscrito e para você que não é inscrito também, já deixa o seu joinha aí pra gente, para fortalecer o canal, deixa aí um comentário bem bacana que eu tenho certeza que a gente vai gostar muito, tá? Eu vou dar coraçãozinho no seu comentário, tá? E a gente entrando agora no mês das crianças, agora no mês de outubro, começa amanhã dia 1º de outubro, a gente vai entrar aí num bate-papo bacana, vamos dedicar aí o mês de outubro à educação, tá? Vamos dedicar aí as crianças à educação. Top demais, hein? Não perca os próximos episódios e fica de cabo a rabo nesse episódio que vai dar muito bom, hein? Antes da gente começar aqui o nosso episódio de hoje, eu quero falar dos nossos parceiros. Eu quero falar do Depósito Avenida, tá aqui, hein? Depósito Avenida está há mais de 30 anos ajudando a construir sonhos em Cambé e toda a região. Preço, qualidade e bom atendimento é no Depósito Avenida, tá? Promoções sempre em cargas fechadas de areia, pedra e tijolos. Tijolos 6 furos, tijolos de 8 furos. Você que está fazendo o Espaço do Guerreiro na sua casa e não quer fazer uma churrasqueira de tijolos, churrasqueira pré-moldada a preços top. Para você que mora em apartamento e tem uma sacada, fala, eu quero uma churrasqueira menor e tal, tem também umas churrasqueiras pré-moldadas pequenas para sacadas, tá? Você que quer colocar no seu sobrado ou no seu apartamento. Perdão. O Depósito Avenida fica na Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 541, no Parque Manela, em Cambé. O telefone do Depósito Avenida é o 3253-1788. 3253-1788. Dá um pulinho lá, faça o seu orçamento aí, você que está construindo, reformando. Vai no Depósito A, B, C, D, E, F. Tira o seu orçamento, chega lá e fala, Adriano, Dona Lourdes, Kátia, tem esse orçamento aqui, vê o que dá para melhorar para mim que eu quero fechar com vocês. Com certeza você vai sair de lá muito feliz e muito contente, além de tomar aquele cafezinho gostoso. E é bom o café de lá, hein, gente? Eu vou lá direto só para tomar café, não é porque são parceiros não, tá? O café de lá é muito bom. Depósito Avenida, mais de 30 anos ajudando a construir sonhos. E eu quero aproveitar o embalo também e falar do mundo da sublimação. Você aí que quer personalizar os seus brindes e presentes para sua família, alguém que está aniversariando, ou para sua empresa, brindes personalizados. Olha só a qualidade, top demais, hein? Top demais. Não peçam que essa é do Jean Lessa. Vocês vão ter que entrar em contato lá no mundo da sublimação. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês o DocStage. DocStage, você quer colocar o seu celular, chega em casa, primeira coisa, a gente nunca sabe onde enfia a chave, fica aquela correria. Cadê a chave do carro? Cadê a chave da porta? Suportinho, chaveirinho também do mundo da sublimação, tá? Top demais, hein? Você chega lá, coloca o seu chaveiro aqui. Meu celular vou colocar a carregar, mas ele não é de indução. Olha só, tem aqui para você passar o cabo do seu celular, você põe aqui, pronto. Deixa o seu celular carregando. Minha carteira eu nunca acho quando eu vou sair de casa. Acabou o seu problema também, Você chega lá, tua carteira tu põe aqui, ela vai ficar aqui, lógico, aqui é só para parafrasear. Mas aqui tu põe a tua carteira aqui, põe o teu relógio aqui e beleza, você vai saber onde está tudo, tá? E sem contar que você pode mandar sublimar o que você quiser, uma foto de família, uma paisagem, uma foto sua mesmo. E lembrando que se colocar a foto do Jean Lessa, você pode colocar dentro de casa também para assustar fantasma, tá?
Gente, top demais. O mundo da sublimação despacha para todo o Brasil. Entre em contato com o Eric pelo telefone 43 996 91 8185, 43 996 91 8185, tá? E lembrando que também faz impressões em 3D, gravação em diversos tipos de material no laser e muito mais para você. Mundo da sublimação. Forte abraço, Eric! E vamos entrar na nossa pauta de hoje. Hoje eu estou com elas aqui. Elas são duas convidadas hoje. Top demais. O episódio de hoje vai ser muito bom. Elas que são coordenadoras no Colégio Municipal aqui em Cambé, cuidam das crianças. Você não sabe o que uma coordenadora faz? Eu também não sei, vou saber hoje. Algumas coisas a gente sabe, mas não tudo. Então hoje vamos conversar com elas. A Mara Regina e a Adriana Gomes. Boa noite, Mara. Boa noite, Adriana. Boa noite, Jean. Boa noite para todos. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Gratidão por vocês aceitarem o convite. O Heraldo pulou a vez, né? Sim. Era para ele estar aqui hoje. Heraldo, forte abraço. O Heraldo que pulou a vez e não veio hoje devido a alguns compromissos de agenda dele, mas nos próximos episódios também ele vai estar por aqui, hein? Sim. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês duas individualmente, que ninguém escapa quando chega aqui. Essa ninguém escapa. Eu vou começar pela Adriana. Adriana, quem é a Adriana Gomes? Adriana Gomes, esposa do Renato, mãe do João Pedro e do Miguel, professora já há mais de 20 anos, coordenadora nessa função há 3 anos, e uma pessoa que busca sempre estar melhorando, sempre em busca de novos conhecimentos, novas aprendizagens, novas amizades. Sim, é importante, né? Sim, com certeza. Crescimento. Sempre. E eu também não posso deixar de fazer essa pergunta para Mara. Mara, quem é a Mara Regina? Eu sou uma pessoa sonhadora que acredito muito, assim. Eu primeiro penso, depois para realizar alguma coisa. E tenho a minha família, né? Meu esposo é o Hermes, minhas filhas Eu tenho 4 filhos. Eu tenho 3 moças. A Amy Raquel já é casada. A Ingrid, professora também. Olha só, puxou pra mãe. E a Ludmila, que está com 17 anos. E foi presenteada na pandemia, tá? Tem o Rafael agora. Então, assim, um privilégio para minha família. E profissionalmente sou professora também, desde 2007 que eu exerço o cargo, né? Já tinha o magistério, mas ainda não exercia. E estamos aí, né? Profissionais na educação. Que bacana. Obrigado por vocês estarem aqui novamente. Não posso deixar de agradecer, porque através das professoras das séries iniciais que chegamos aonde chegamos hoje. Né? Eu estou tentando trazer a Lourdes Stebbs Padial, que foi minha professora da primeira série. Eu tenho muita gratidão a ela por ter tido paciência com a gente, porque pai e mãe da gente sempre trabalhando, sempre aquela correria. E eu tenho muita gratidão, porque o Jean Lessa é quem é hoje, porque ela teve paciência lá atrás, em 1986, de estar ensinando o beabá. Assim, não só para mim, como para muitos que eram da sala. Quero aproveitar e deixar a tia Lourdes, a eterna tia Lourdes. Forte abraço, tia Lourdes. Estou esperando a senhora aqui nesse sofá aí. E a Lourdes eu conheço. A Lourdes sensacional. Foi minha coordenadora na outra escola que eu trabalhava. E assim, é um exemplo. Uma pessoa a ser seguida e que eu me espelho bastante nela agora nessa função. Eu tenho recordações... Nossa, dela assim, ela sempre foi um doce dentro da sala de aula. Hoje, o entendimento que eu tenho, eu paro, volto lá dentro do baú das recordações, eu começo a lembrar, falo, puxa, a gente vê tanta criança reclamando que a professora é isso e aquilo. Nossa, na nossa época era tão diferente. A Lourdes, né, ainda, eu sou da época do Caminho do Saber, da cartilha ainda.
ela sempre é aquele doce de gente. Olha, cuidado com essa cartilha. Aí tá tudo que vocês vão passar pela frente, tá aí. E tem essas lembranças dela, assim. Ela não dava bronca, até para dar bronca ela era um doce de pessoa. Sim. Mas vamos partir agora para uma parte que muita gente, assim como eu também, tem curiosidade. Qual que é o papel de uma coordenadora de alunos na escola? Na verdade, assim, a função da coordenação é auxiliar tanto os alunos, mas principalmente os professores, a equipe. É uma correria, né, Mara? É uma loucura na escola, mas assim, a nossa função principal é auxiliar os professores. Isso. No planejamento, nas atividades que são elaboradas e também no atendimento com os alunos. Atendimento aos pais, tudo isso é nossa função dentro da escola. Dentre tantas outras. É como assim, né, nós planejamos, organizamos tudo que vai acontecer um evento. A gente prevê como que vai ser esse evento dentro da nossa mente e a gente vai organizando o horário, o professor que vai estar naquele momento, como que vai acontecer essa atividade, qual que é o tempo estimado para ela, vai interferir na entrada, na saída, no intervalo. Então, a gente trabalha bastante com a organização, planejamento das atividades que são executadas dentro da escola. Porque se de repente, vamos dizer, vai ter um evento agora das crianças e a gente não pensar em quanto tempo que vai ser realizada essa atividade, pode interferir até no lanche das crianças ou no horário da saída. Então, a gente sempre está prevendo. Claro que daí acontecem coisas que podem modificar, mas existe uma previsão assim. Então, o coordenador, ele como diz, coordena mesmo, ele organiza. Sim, então, na verdade, é um faz tudo. Sim, basicamente. E assim, como a Mara falou, nós nos organizamos antes, mas muita coisa é no dia. Nós chegamos, olha, aconteceu isso, então precisa mudar, esse professor está em curso, esse professor está de atestado. Então, tudo ali na hora mesmo, no dia, tem a organização antecipada, mas muita coisa é resolvida no momento. Sim. Caso falte algum professor também precise dentro de sala, vocês também entramos, sim, entramos em sala. Tem os professores suporte, né, as professoras auxiliares, que entram quando o professor falta. Mas se caso o suporte não for suficiente, nós entramos também. Sim. Olha, que bacana. Que bacana, gente. Elas não estão lá só sentadas no salão tomando um cafezinho. Não. Tem muita coisa envolvida. E principalmente, assim, igual a Adriana colocou, é a organização com o professor. Porque algumas pessoas pensam assim, que a sala de aula é algo assim, o professor chega e aplica uma atividade. Não, é tudo com intencionalidade. Tudo que é aplicado foi planejado, né, pelo professor, e nós estamos ali também para supervisionar esse planejamento, ver se está dentro do que o município também pede. Então, do currículo, né, que vem, dos conteúdos que vêm. Os conteúdos, eles são elaborados para serem aplicados de forma intencional. Então, toda essa organização que a gente fala que é a estrutura da aula, ela tem que ser aplicada dentro de um prazo. Por exemplo, começamos agora o terceiro trimestre. O terceiro trimestre, ele já está caminhando para o final e tem alguns objetivos a serem alcançados. Todos esses objetivos nós vamos observar se eles estão sendo alcançados e vamos também auxiliar os professores elaborando estratégia como alcançar essas metas. Sim. Dentro desse cronograma, perdão, dentro desse cronograma, caso alguma exceção, alguma criança ou outra fique na famosa recuperação, ainda vocês vão além um pouco ainda do ano letivo, né? Nessa recuperação ou é aplicado? Hoje não existe mais aquela recuperação do final do ano. A recuperação é todo trimestre. O aluno fez uma avaliação, não atingiu 60%, ele tem direito a uma nova avaliação, que já é a avaliação paralela, que a gente chama, que é a recuperação. E depois fica a melhor nota. Então, todo trimestre e toda avaliação, o aluno que não atingiu a média esperada, já é feita essa avaliação. Então, não existe mais aquela recuperação do final de ano. Todo trimestre é feito, e a cada avaliação.
Às vezes na primeira avaliação não precisou, então não teve a paralela. Na segunda precisaram, 2, 3 alunos ali precisaram de melhorar a nota, daí é feita a avaliação. Geralmente é feito para todos os alunos e daí é considerado a melhor nota. Sim. Como é feita a média ali. Isso, e a nota que vai no boletim é das melhores notas que foram tiradas durante o trimestre. As que eles não foram tão bem são descartadas. Sim. E daí são pegadas selecionadas as melhores notas e isso é feito a média final do trimestre. E são 3 trimestres, nos 3 trimestres acontece a recuperação paralela. E se caso a criança, mesmo na recuperação paralela, for mal, ainda se reprova ou como que... Tem a reprovação, tem a retenção, Desde desde o primeiro o ano. primeiro ano. Já tem a retenção, segundo, terceiro, todos os anos aqui no município já tem a retenção. Mas para reter, assim, já foi feita toda essa recuperação paralela, já foi convocado os pais, as famílias, para que seja investigado caso a criança, né, tenha algo além. Sim. A Secretaria de Educação já foi informada, tem os assessores que vêm até a escola e nos orienta, aquilo que a gente às vezes escapa. Sim. Tem os nossos orientadores que vêm, orienta o que melhor fazer por esses alunos. Que às vezes não é só por um déficit de atenção ou por algum outro, pode ser algum problema familiar mesmo, né? Também acontece. São várias situações que interferem. Muitas vezes nós convocamos as famílias e eles, quando eles conversam conosco, eles percebem, puxa, a gente pode melhorar. Hoje, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos é a questão da rotina mesmo. Porque a família... Falta de rotina, né? Ela não tem uma rotina de horário, assim, por exemplo, da criança dormir, se alimentar. Então, eles pensam que isso não vai interferir na aprendizagem. E interfere muito. Então, quando nós chamamos, conversamos com eles e falamos, olha, mas que hora que essa criança se alimenta e tal? Aí eles falaram assim, eu pensei que isso não interferia. Mas aí eles mesmos até mudam colaboram com a gente. Sim. Organizam a rotina, organizam, né? Isso já melhora a criança. O rendimento porque às vezes a criança é distraída, desorganizada, porque ela não tem assim uma sequência. Por exemplo, uma criança que sabe guardar o seu brinquedo, isso já está colaborando para ela ter uma organização no espaço escolar. Uma criança que tem horário para dormir, o cérebro dela já vai também descansar. Ela vai chegar na escola com mais qualidade. Eu li em algum lugar, não tem muito tempo, que a criança que dorme antes das 10 horas da noite, ela tem um desenvolvimento melhor. Que o organismo dela está em formação descansa ainda. Então ele acaba tendo um sono de mais qualidade, mesmo que acorde mais tarde, que durma mais de 8, 10 horas, que não é indicado também nessa matéria que eu li, mas que não vai afetar do que a criança ir dormir meia-noite e acordar meio-dia. Isso, gente, isso que você falou quanto antes dormir, né, antes da meia-noite, mais tempo antes da meia-noite, mais é o sono que é o melhor sono, né? Que até a meia-noite. Então, o horário ali a gente recomenda 9 horas no máximo que a criança vá dormir. Tem criança que vai um pouquinho mais, que às vezes os pais chegam tarde do trabalho, mas é bom ter essa rotina, dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter horário para estudar, para fazer a tarefa, se alimentar, igual a Mara falou, adequadamente, né, com alimentos saudáveis mesmo para ir para a escola. Isso é super importante, isso é fundamental. E outra coisa que também, né, tá prejudicando bastante as crianças é o excesso do celular. Ficar muito tempo no celular, isso também prejudica. Infelizmente, prejudica também no vocabulário, Sim. né? Como a gente comentou no episódio passado aqui com Samuel Lopes, vamos pegar, por exemplo, a palavra você. Era vossas mercês, se abreviou para você, mercê, vós mercê, você, agora VC. E nós encontramos em vários textos dos alunos o VC. Beleza, BLZ, eles escrevem bastante, assim. Daí tem que ficar corrigindo. Não, na produção de texto não é bem assim. A professora da minha filha disse isso. Olha, já tá pegando no pé. Ah lá, você
Mas tem que pegar. Tem que pegar. É que a gente até tem, é uma forma de linguagem, mas no caso como a escola está ensinando a convencional. Formal, precisa né? Educação ter... formal. Eu sou funcionário público também, eu sei que se eu redigir um documento, colocar VC no lugar de você, ou ao invés de escrever senhor, colocar só um SR, vai dar voltar. uma uruca, vai voltar. Vai voltar. Uhum. Aí vai falar, volta pro Mobral. E eu imagino o que vocês passam nessa investigação de saber o porquê que a criança não está desenvolvendo, o porquê que a criança tá se ficando tanto nas matérias. Porque se a gente parar para ver, hoje está certo, o ensino mudou, algumas matérias se extinguiram. Hoje ainda existe o estudos sociais, como Não, era antes. não. A gente tinha os estudos sociais separado da geografia, tinha-se ali algumas coisas diferentes. Então, eu acho que acaba enxugando muito, né, muitas coisas. E apesar de ter aumentado agora o 9º ano, né, mas mesmo assim, eu acho que ainda peca em alguma coisinha, né, nesse formato novo, apesar que nós estamos vivendo o novo, né? Novos tempos. Aí é uma deixa para minha pergunta. Como vocês fizeram para conseguir trabalhar durante a pandemia? Durante a pandemia não foi fácil. Muita atividade remota, onde os pais vinham retirar a atividade, levavam. Muitas vezes tinha que ficar cobrando para que essa atividade fosse devolvida, né, para que os professores tivessem tempo hábil para corrigir, para elaborar uma nova. E assim, muita coisa, né, Mara? A gente via que não era executado pela criança, que vinha executado por um familiar, mas tinha que ser considerado, porque estava difícil para todo mundo. Estava difícil pra gente, tempo, né? Pra gente na escola, imagina pra família, que às vezes tinha que continuar trabalhando em casa, ou trabalhando fora, e depois dando conta da educação escolar em casa também não é fácil. Então a gente entendia bastante isso. Tinha gente não, que era tudo certinho, tudo no tempo certo, mas algumas famílias davam um pouquinho de trabalho na devolução dessas atividades. E é interessante ressaltar também que, por exemplo, eu fiquei um tempo em casa, né, que eu estava de licença, mas quando nós retornamos, foi um momento também assim muito diferente, porque nós tínhamos alunos que tinham por exemplo, o aluno que estava na educação infantil, ele tinha acesso a alguns conceitos, ele tinha os pré-requisitos para iniciar o primeiro ano. Sim. Então, esse aluno agora, ele chega na escola, algumas crianças não sabiam se organizar na forma de sentar, algumas crianças não sabiam pegar um lápis, que é uma coisa assim tão simples do dia a dia, mas daí foi feito todo um reordenamento. Os professores também, vamos dizer, o professor do 2º ano, ele estava acostumado com um aluno que já vinha preparado de alguma forma. E agora esse aluno não tinha mais acesso ao ensino, ele teve, né, acesso ao ensino remoto, mas o regular na forma de conduzir com as crianças. As crianças às vezes não conseguiam estabelecer regras entre eles. Então nós teve um prejuízo assim social, mas aos poucos está sendo recuperado. Sim, foram praticamente 2 anos, Sim, né? Isso. Que vão refletir por muitos anos, né? Muitos anos. Porque não tem como assim recuperar. Quando falava assim, isso vai ter uma situação que as crianças. E realmente, o próprio município foi feito o reordenamento dos da conteúdos. matriz, do conteúdo, para que essas crianças pudessem acompanhar. Entendeu? Então, o ensino, ele teve muitas mudanças, tanto na parte física, na parte social, igual nós falamos das crianças se comunicarem, como na forma de aprender também, né? Sim. E, quer dizer, é um novo normal, né? Um novo normal. A gente normal. voltou Isso. com tudo novo. Inclusive um modo de se ensinar e de se aprender também, né? Sim, todos tiveram que aprender, os professores tiveram que se adaptar a essa nova realidade, os alunos, nós, a escola, a Secretaria de Educação também teve que, né, se preparar. Então teve muitas mudanças, tanto no período da pandemia, que era esse período que as crianças realizavam atividade remota, também quando eles voltaram para a escola.
Então foi tudo novo, pós-pandemia. E até hoje a gente ainda sente algumas coisinhas. Já melhorou, né? As crianças já têm uma rotina melhor da escola, mas ainda alguns alunos ainda sentem um pouco a dificuldade. Principalmente a primeira e segunda série, eu acho, Sim, né? que é o início, a alfabetização, que são os nossos alunos de terceiro ano. Com esse reordenamento, eles conseguiram avançar bem, assim, comparado a outros municípios. Cambé, né, deu um salto, conseguiu desenvolver bem. Mas é difícil, foi difícil para todo mundo, né? Sim, e ainda mais vocês que estão no colégio, perdão, que tem o maior número de crianças em primário hoje em Cambé, né? Sim. Então, eu fico imaginando, o fogo cruzado que vocês ficam muitas das vezes, né? Criança de um lado com algum problema para o aprendizado, o professor do outro tentando dar o seu melhor ali, fazendo o seu melhor, e os pais cobrando ainda do outro lado. Sim. Então, é complicado. Na escola, assim, o Heraldo, os coordenadores, né? Nós somos em 4 coordenadores. A Melina e a Ana são de manhã. Nós duas eu à e a tarde. Adriana à tarde. E tem 5, na verdade. E a Ariane à noite, que tem a EJA à noite. A EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, nós somos muito sintonizados. Tudo que acontece, nós conversamos, porque é uma forma da gente ter uma visão assim, geral da escola. E, igual você falou, a gente também não pode ficar focado só no problema, a gente tem que pensar nas soluções e nas estratégias de como que nós vamos caminhar. E cada um tem uma ótica diferente, né? Cada um tá num lugar diferente, tem um ponto de visão diferente daquilo que se acontece, isso, né? Até porque a escola, no período da manhã, os alunos são de terceiro ao quinto ano. Então, são alunos maiores, de 9, e eles são maiores, têm outras vivências. E os menores, nós somos coordenadores à tarde, no período vespertino. É outra perspectiva, é aquela criança que chega, eles são, igual uma mãe falou ontem, a Mara do primeiro ano, nossa, ela é tão legal, tão boazinha, porque com o primeiro ano você fala assim, né, mais suave, né, tentando compreender mais. No terceiro ano já é outra forma de você abordar as crianças, você já tem que ser mais firme, fala com eles assim, não pode, né, não pode titubear. Não pode ter dúvida do que você está falando, porque eles também são muito inteligentes, tanto do primeiro como do segundo, as demais séries. Eles têm uma qualidade, assim, de vivência mesmo, né? As crianças hoje, eles têm acesso, vamos pensar, a tecnologia trouxe algumas situações, mas trouxe também, eles têm acesso para argumentar. Então, você tem que também... Eu, quando eu me perco no celular, falo, filha, vem cá, como é que faz isso aqui? Minha filha tem 8 anos. E domina, né? Domina. Com 8 anos eu comia terra. Bem isso. Com 8 anos eu comia terra, não tava nem aí com nada. E ela não, ela já pega ali e tal. Quando ela não sabia escrever e ler ainda, apertava no microfoninho ali, Google, tal, não sei o que. Eles têm estratégias, né? Sim, eles se adaptam, se adequam. A impressão que dá é que parece que as crianças estão nascendo mais preparadas hoje, parece que os espíritos estão vindo mais preparados. É uma coisa assim, é surreal. É surreal. E voltando no assunto agora do papel da coordenadora, como a gente sabe que tem criança que é mais espoleta, tem criança que é mais calma, mais tranquila, tem criança que já é mais bocuda, outra que não tem boca pra nada. Se bater o pé, abaixa a cabeça e sai chorando quietinha. Também não deixa ver chorar. Também tem criança que é ruim. Não vou deixar me ver chorando, não. Em questão do bullying hoje, como que está dentro de uma visão geral o bullying hoje dentro das séries iniciais ali, do primeiro ao quinto ano? Você quer falar? Eu falo. Assim... a gente tem várias situações que tem crianças, igual você falou, tem umas crianças maldosas, sim, que às vezes falam algumas palavras para outra, mas na nossa escola é mais questão de, às vezes, apelidos. Na nossa escola você tem que ficar atento, que assim, eles falam algumas coisas que você tem que prestar atenção, qual que é a intenção. A nossa forma de conduzir, a gente conversa com a criança, né? Sim. Lá
Se preciso, chama a família, se precisar. E também é feita uma conscientização, não falando assim, olha, aquela criança falou tal palavra, ou esse não pode falar. A gente faz de maneira geral. Vamos dizer, se acontece um bullying na escola, todas as coletivo, turmas, né? daí a gente envolve todas as todos. turmas para eles perceberem que aquilo Que a coisa é séria. que aquilo tem que ser, que tem que ter um respeito, tem que ter, às vezes uma criança é diferente. E na nossa escola também tem bastante crianças de inclusão, então a gente também conversa com eles antes, no início do ano já são estabelecidas algumas regras. Então, assim, é feita uma mediação, tá? Mas, assim, se acontecer, porque pode acontecer, a gente não vai citar às vezes porque a gente conversa com a família, chama a família, olha, aconteceu essa situação com o seu filho, a gente quer que você tome providência, porque senão nós vamos buscar outras instâncias. A gente explica que é para a família que o responsável pela criança também pode responder por alguma situação, né, que as leis estão aí. Sim. Mas nós temos, assim, sempre as famílias colaboram conosco. Hoje está mais tranquilo do que algum tempo, de que antes da pandemia. Vamos fazer uma comparação assim. Hoje está mais tranquilo do que antes da pandemia ou depois da pandemia voltou-se? É que os nossos alunos, né, como a Mara falou, é primeiro, segundo e terceiro ano. Então, eles são mais novinhos, mas a gente percebe que as crianças hoje já têm uma consciência maior do que pode, do que não pode, daquilo que ofende o amigo, daquilo que não é correto. Acontece? Sim, às vezes acontece. Mas às vezes a gente chamando a criança e conversando, ele já percebe, já fica ali envergonhadinho da atitude, já pede desculpa. Agora, caso de reincidência, a gente, como a Mara falou, a gente chama os pais, conversa e a gente vê o resultado, porque as famílias também estão bem conscientes e bem atentas a isso, né? Isso nós estamos falando da nossa clientela. Da nossa realidade, aqui, porque sim. A gente, vamos dizer, não vamos falar de uma forma generalizada, porque nós não estamos em outra escola. Cada colégio a gente sabe que em alguns lugares né? é mais complicado mesmo o que acontece. Mas na nossa realidade, a idade dos nossos alunos é mais tranquilo. E a nossa clientela aqui, os nossos alunos também. Isso é bom. São famílias mais presentes, né, participativas. Isso. As reuniões, a gente sabe que é difícil às vezes no horário ali de aula, que é da 1 às 5, mas assim, tem uma grande adesão, os pais vêm mesmo, aqueles que não vêm sempre ligam, agendam um outro horário e vêm, estão sempre participando da vida escolar. São raros os casos que a gente precisa mesmo, né, ficar ligando, chamando, insistindo. A maioria participa. Não é que não existe. Existe, mas às vezes, assim, acontece algumas coisas pontuais, mas assim, esse ano, todos os casos que nós chamamos as famílias, nós tivemos resultado positivo, assim, da criança não ter mais o mesmo comportamento. Isso é gostoso, né? Sensação de dever cumprido, né? Isso faz muito bem pra gente. Apesar que também imagino quando pega aqueles casos complicados que se tem que fazer, às vezes, o que não gostaria de estar fazendo, né? Vocês já passaram algum caso assim de ter que ir ao extremo, que a família não se importou? Vamos ver o que a gente vai fazer e ter que acionar as últimas instâncias, vamos colocar assim? Assim, nós temos vários passos, né? Primeiro, entrar em contato via agenda, bilhete, convocando, ligação. Se não consegue, o Heraldo também vai até a casa. Aí depois, mesmo assim, não conseguiu contato, aí sim é encaminhado para conselho tutelar. Já teve casos? Sim, mas pouquíssimos, né, Mara? E tem assessoria também da Secretaria de Educação, que eles também apoia. Quando precisa, vamos dizer, aconteceu algum fato na nossa escola, a gente liga e fala para eles, olha, tem uma situação. E eles também fazem a intervenção com as famílias. Social, que daí... né? Tem alguns assuntos que não são aqui na escola, daqui eles fazem intervenção lá na própria secretaria. Sim. Então a pessoa também ela se conscientiza que, né, ela tem um órgão para responder. Infelizmente, não são todos os pais que têm essa visão, né? Precisa esperar chegar nesse ponto, sim, né? E a atuação de vocês junto à Associação de Pais e Professores aqui no colégio que vocês... Ou não tem associação de pais? Tem associação, tem. Eu tô meio desligado. Gente, assim, fiquei meio desligado agora que minha filha voltando a estudar, que eu tô me inteirando novamente
nos assuntos da escola, que na época era totalmente diferente na minha época, né? Até hoje a alimentação, a merenda é balanceada, tem nutricionista, né? Na nossa época, a nutricionista nossa era a tia Gema. Oh, que merenda gostosa! Agora é tudo controlado, vem o cardápio, né, que as meninas seguem certinho, sempre tem alimentação adequada, sempre tem a frutinha para eles. Então, se agora alguma criança tiver uma alergia, vem um alimento exclusivo, mas se tiver um laudo médico, né? Sim. Tem às vezes quando vem um chocolate, daí vem diferente. Vem diferente para criança. Vai fazer um bolo, tem o bolo especial para essa criança que às vezes tem o leite, tem o glúten, tantos outros alimentos, né? Por isso que é importante as famílias, né, sempre comunicar à escola. Qualquer uma dessas questões, porque daí a escola toma providência. Porque se não sabe, não tem como tomar as providências. Eu já vi criança alérgica a amendoim. Sim, tem. Tinha uma criança alérgica a ovo, né? Que daí qualquer alimento que tivesse ovo, ela não podia ingerir. Nossa, é complicado. Não é fácil. Complicado. Em questão, antigamente a gente tinha, que eu conversei com a Adriana esses dias atrás lá no pátio da escola, tinha o flúor que a gente fazia semanalmente, ficava bocejando lá, ia na grama, que hoje, a hora que eu vi, eu me lembrei na hora. Hoje é tudo calçamento, hoje não tem mais aquele gramado onde se hasteava as bandeiras ali, tinha um palquinho. Hoje acabou tudo ali. Hoje continua ainda com esse flúor semanal. Sim, é mensal. Não é semanal, né? Agora é mensal, mas vão as meninas do posto fazer o flúor, elas sempre agendam com antecedência, e daí nós vamos organizando, é mais uma função da coordenação, vamos chamando por turminha, o professor acompanha, faz o flúor, volta para a sala, eles já estão bem acostumados, já sabem que depois de um tempo não pode beber água, que tem que esperar um tempinho. Alguns não gostam muito, que falam que tem gosto ruim, mas todos participam. Eles participam. E é importante, né, o cuidado. Sim. O convívio socioemocional ali hoje, dentro do colégio, das crianças ali em horário de intervalo, tá tranquilo, tá mais agitado, as crianças têm feito os seus grupos como eram antes, cada um tinha o seu grupinho preferido, vamos ficar junto aqui, vamos ali. Hoje, como que tá esse convívio hoje social das crianças no horário de intervalo? Em relação aos grupos, no início do ano nós tivemos algumas situações, né, Adriana? Que eles, acho que essas novelinhas, esses filmes que eles assistem, eles estavam formando grupos. Tipo assim, eu sou do grupo tal. Aí o que nós fizemos? Nós fizemos interferência com a família mesmo. Falamos, olha, que na escola nós orientamos as crianças sobre a questão dos grupos. Daí nós não temos grupos, mas nós temos alguns alunos, sim, que eles acabam dando um pouco mais de trabalho no intervalo devido a agitação, ou crianças que às vezes vamos dizer, agora a hora tem o futebol, porque são muitas crianças, né? Nós temos 3 intervalos na escola. Cada intervalo são mais de 100 crianças. Então primeiro intervalo, primeiro ano, segundo intervalo, segundo ano, e terceiro intervalo, terceiro ano. Essa organização, que nós pensamos também, foi devido, por exemplo, se acontece alguma coisa no primeiro intervalo, a gente já sabe que é com o pessoal do primeiro ano. Se acontece alguma coisa no segundo, é o pessoal do segundo, e assim por diante, do terceiro. Para nossa organização sabermos exatamente, aconteceu no segundo intervalo, são alunos do segundo. E tem algumas crianças que acabam, assim, se excedendo no intervalo? Temos. Acontece. Mas aí nós, hoje mesmo eu fiz uma cartinha, mandei para a família, seu filho, né, não tá com comportamento inadequado na hora do intervalo. Aí o menino chorou, falou, não foi bem assim. Eu falei, não, funciona assim. Porque também a gente orienta a criança, mas não tem coisas que excede, a gente também não vai ter como ficar discutindo né? E precisa da ajuda da família também, né? Nós conversamos na escola, a família recebendo essa orientação vai conversar em casa também, e isso ajuda bastante. Porque tem uma questão também assim, o intervalo, a criança tem direito ao intervalo, que é
ao alimento, a hora da alimentação, ir ao banheiro, ir tomar água. Dependendo, se a turma estiver dando, assim, muita dificuldade, daí a gente conversa, fala, olha... No momento da brincadeira, esse nós vamos momento pensar nós vamos um pouquinho, diminuir, né? Porque daí eles começam a correr, não dá. Esse calor que tá, entendeu? Tá, e nós estamos nessa onda de calor, Isso. tá horrível. E assim, no pátio ficam disponibilizados para eles corda, bola, tem o lado que eles chutam, que eles falam que é o golzinho, que fica mais os meninos, mas eles gostam mesmo é de correr. Eles adoram correr. pega-pega, né? E assim, a gente tem que ficar orientando, porque, como a Mara falou, são mais de 100 crianças por intervalo. E hoje é tudo concretado, né? Sim, e um tromba com o outro, cai, tem sempre um joelho ralado, que a gente precisa, né, cuidar. A gente fala que às vezes a nossa sala, depois do intervalo, vira ali uma enfermaria rápida. Então, porque é um gelinho, é um remedinho, uma pomadinha. Um fato que aconteceu comigo no intervalo. Antigamente tinha aquela brincadeira de... Como as crianças brincam hoje, chão de lava. Nós chamávamos trepa-trepa. Subia na época que era o alambrado ali no colégio. Sim. Hoje é tudo murado, tá totalmente diferente. E... Nessa brincadeira, no intervalo, tinha a Dona Augusta que vendia pipoca ali no colégio. E eu fui subir no alambrado perto dela e o pé escorregou. Não. Eu tenho as cicatrizes até hoje dos ralados aqui. Pegou naquela mureta de concreto e ralou. E como a gente mora de frente ao posto de saúde, a diretora na época, Rosa Capel. Nossa. Memória boa. Capel. Lembra nome e sobrenome. Sim, a Rosa, ela pegou e veio me trazendo pro posto de saúde. E minha mãe tava de férias e viu. Nossa. Já chegou desesperada, porque tava tudo vermelho, mas porque tinha lavado no colégio e passado, acho que um polvidinho, alguma coisa assim. E eu me recordo da cena, aquela cara desse tamanho. Arteiro, hein? Arteiro. Era assim, mas era uma arte diferente. A gente né, da época que tocava campainha e saía correndo com medo de dar coisa da polícia. Mas a gente fala, as crianças elas fazem arte, mas é arte de criança. Que se não tiver alguma coisa errada, tá. Né? Isso a gente tá acostumado. Isso é normal. Não, assim, é muito difícil alguma criança bater na outra por assim, intencionalmente. Já aconteceu, por exemplo, às vezes os meninos têm uma questão de brincar de lutinha. Daí a gente conversa com eles. Não pra brincar de lutinha, porque pode acontecer um incidente. Mas eles gostam. Acaba virando sério depois. Isso. Sim. Ultrapassa o limite da brincadeira. E acaba... pode machucar mesmo sendo Sim. brincadeira, né? Então a gente sempre tá... Mas eles gostam de brincar de correr. De correr. E assim, uma coisa que também é uma disputa é a fila, quem vai ser o primeiro da fila. Então dá o sinal, eles correm pra fila pra ver quem vai ser o primeiro. E ali, às vezes, dá uma confusãozinha. Eu cheguei primeiro, não, fui eu. Então ali tem um empurra-empurra, às vezes tem que ficar de olho também. Porque eles querem pegar na mão da professora pra voltar pra sala. É uma cultura assim que eu tenho que ser o primeiro, senão não sou bom. Eu tenho que ser o E primeiro, é a vontade de pegar na mão da professora pra voltar pra sala, pra ser o primeiro ali. Então eles têm a idade, né? Eles são pequenininhos, eles são... Eu lembro da paixão pela professora da primeira série. Era apaixonado, Sim, amava de paixão. Queria assim, estar sempre pertinho, eu né? sentava logo, devido ao meu tamanho já era um pouco grande, então eu sentava mais para trás. E eu tinha vontade de sentar na frente. Porque na época não tinha seu abecedário nas paredes. O máximo que tinha era um mimeógrafo ali de vez em quando. Máquina de ferro, o que é isso? Ninguém sabia o que era isso. Não existia. Então a gente fazia as letras na mão. Então cada aluno era escolhido para desenhar uma letra no A4, no sulfite, para colocar na parede. Que era colocado um barbante, um varalzinho. Varalzinho. E nossa, quando caía a gente era assim, não, agora é eu, não sou eu, e aquela coisa de criança, mas todo mundo na sala fazia, ainda os melhores da sala repetiam as letras que sobravam. Então era gostoso, tem muitas recordações boas. Hoje você falou, né, do seu tamanho, você sempre sentava mais pro fundo. Hoje um dos cuidados dos professores é fazer o rodízio para que todos tenham essa oportunidade de sentar na frente e também de alguns sentarem no fundo. Os maiorzinhos a gente tenta colocar nas laterais, mas
ter a chance de sentar na frente, porque todos têm essa vontade. Ainda mais na faixa etária que a gente lida, né? Tá mais perto da professora. Sim. E muitas vezes o pai ou a mãe não se atenta também e às vezes passa despercebido até pela professora, mas tem crianças que acabam descobrindo um problema de visão um pouco mais tarde, né? Sim, e às vezes muito. sofrem muito lá no fundo. Sim, vários pais que a gente conversa, como nós estávamos falando, né, esses que apresentam uma dificuldade, a gente sempre orienta, investiga. Se não for nada, se não tiver um problema de visão, vai descartando, porque às vezes já descobrimos esse ano, acho que 2 ou 3 alunos que os pais foram atrás e voltaram de óculos. Olha Sim. só. Foi, e já melhora muito. E querendo ou não, hoje a tela disso Sim, daqui, prejudica e demais. a criança não vê assim, que nem a gente Não, senta aqui e tá aqui, né? tá aqui, ó. Isso Vendo prejudica tudo essa nos claridade, detalhes. né? Claridade. Essa luz azul. Sim, prejudica demais. Tanto que quando a gente vai fazer óculos, todo mundo pergunta, né? Fica muito na frente do computador, celular, porque a lente já é diferenciada. Cadê o meu? Eu uso óculos na gaveta. Ah, na gaveta. Ah, que bonito. Só uso pra leitura ainda, raramente. Aí dá dor de cabeça, não sabe por quê, né? Então, e daí numa coisa simples, assim, começou a usar óculos, a gente já vê a diferença vê, no rendimento da criança. Que o primeiro trimestre ali teve bastante dificuldade, daí a gente chamou, orientou, tudo foi, usou óculos no segundo tri agora, que nós estamos entregando os boletins, a gente já conseguiu perceber a evolução. Teve um a aluno diferença. que a gente percebeu, porque ele tinha muita dificuldade. Daí ele foi lá na sala e eu conversando, porque a gente começa várias perguntas para ver, para saber da rotina e tal. Aí eu perguntei para ele assim, que cor que é essa aqui? Mas eu perguntei aleatório, só para ver, né? Sim. E era assim, bem evidente, ele não soube a cor. Eu falei assim, será que esse menino não tá enxergando? E daí nós chamamos a família, ele voltou com óculos assim, alto grau. Porque ele não enxergava mesmo. Nem as cores. Nem as Tava conseguindo. Tava assim, com bastante dificuldade. Então, tem várias intervenções que a gente faz assim. Alunos que reclamam muito de dor de cabeça, né? Na sala, a professora tem que ficar mudando a posição, porque se tá lá no quadro, a professora coloca mais, daí a gente já começa, sabe, o alerta e já começa a orientar a família. Às vezes precisa chamar 1, 2 vezes, olha, não tá enxergando. Olha, acredito que tá com dificuldade. Vamos investigar. Se não for nada, que nem eu sempre falo, melhor a gente pecar pelo excesso. Sim. Vai descartando. Uma hora, se descobrir alguma coisa, né, já começa a tratar. Se não for nada, então vamos chegar junto. E vamos chegar junto. É sinal que tá precisando puxar mais ali, que às vezes tá, né, enrolando tem muita um pouquinho. criança preguiçosa hoje. É igual ontem eu Imagine. comentei com os pais. Gente, olha aqui os professores. Os professores não brilham igual o celular. E também, essa atividade tá chata, vou com meu dedinho lá e mudo. Isso não acontece na sala de aula, né? Então, eu acho complicado. que eles desenvolvem, na verdade, uma forma assim, rápida, porque para eles é tudo... começa e não precisa terminar, né? Você começa um desenho, aí você dá uma olhada naquele desenho, não tô gostando. Você muda. E na sala de aula, não. Você tá escrevendo um texto. Não dá pra simplesmente, né? Vou passar esse texto pro outro, pra porque esse aqui outro. não tá muito legal. Eu quero desenhar agora. Vai ali no back, ali, Não, tudo tem que ter começo, meio e fim, né? Tem uma continuidade. É bem sistematizado. Então, eles acabam, assim... Se não tomar cuidado, a gente fala assim, tá enrolando para poder exercer, porque... Concluir a atividade. Eu vejo minha filha, ela chega em casa às vezes com a figura para se fazer o texto. Então ela fala, papai, tem que ter começo, meio e fim. Ela quer escrever 4 palavras no começo, já tem um começo. É mais 4 no meio, papai, já tem o começo, tem o meio, agora eu vou colocar o fim aqui. Fala, não. Nem pensar. Não é assim, não. Desenvolva, filha. Aí eu contei para ela que na época que estudava, teve um concurso de redação do Banco do Brasil, participei, ganhei um monte de prêmio, ganhei uma bolsa recheada. Na época, quem usava canetinha era assim, quem tinha família que tinha muito dinheiro. Sim, não era porque era caríssimo, e era canetinha no estojinho com 6 cores. Porque quem tinha uma de 12 cores era filho de rico. Sim. E eu contei pra ela, falou, nossa, pai, eu falei, então você se dedica um pouco mais, porque às vezes a recompensa vem de onde você menos imagina. Isso. E a Quando questão, menos espera. igual você está falando, aí, quando a criança produz
o texto é porque ela já compreendeu o sistema, né, alfabético, não só decodificando, porque às vezes tem uns pais que falam assim, mas ele está lendo alguma coisa, mas o importante não é só você decodificar os símbolos, você precisa ler, entender o que você está fazendo, lendo, e depois produzir, né? Então, assim, eu estava até conversando com uma professora esses dias sobre como que, nos Estados Unidos, como que eles aprovaram uma pessoa para uma faculdade. É através, quando ela escreve um texto. E isso eles trabalham desde das séries iniciais ali, eles vão trabalhando para quando a pessoa chegar a fazer o vestibular, ela escrever um texto, escrever um manuscrito de forma que ela seja aprovada. Que são as cartas de aceitação, sim, né? Exatamente. Sim. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos me preocupar. Os pais precisam prestar atenção o que essa criança está produzindo. Porque quem mais produz são as pessoas que estão compreendendo o que eles estão fazendo. Sim. Né? E para uma boa escrita é importante uma boa leitura. Sim. Então, ler bastante é fundamental, porque quem lê tem, né, argumentos, né? Tem repertório para escrever, vocabulário. Então, quanto mais melhor a leitura, melhor vai ser a escrita. Eu não recordo quem foi o convidado que disse que a gente tem hoje, são 500 mil palavras dentro da língua portuguesa. A gente usa o quê? 300, 400, 600 no máximo? Quem tem o português mais refinado, vamos colocar assim? Sim, e olha lá, né? Sim. Na época do Aurélio, eu lembro de pegar e buscar palavras diferentes. Hoje nem o Aurélio a gente tem mais. Né? Quase não usa. Hoje é o pai Google. Antigamente a gente falava, né? O Aurélio é o pai dos burros, né? Hoje não, o pai dos burros é o Google. É o Google, dá um Google que acha. E o que eu digo é que muita coisa eu aprendo pelo Google. E querendo ou não, é uma maneira também da gente estar aprendendo a se reinventar, né? Utilizando essas ferramentas de inovação hoje, né? Sim, elas são importantes. Igual a gente falou, não dá para descartar. Já é uma coisa assim, já faz parte, faz parte da nossa história, faz parte do que o homem está buscando hoje, que é aprimorar essa tecnologia em favor do seu benefício. Mas é importante a gente ressaltar que não é só pegar essa informação, ela precisa ser transformada em conhecimento, e você precisa saber usar esse conhecimento, não é só ficar acumulando só informação, né? Sim. Então, de repente, o vocabulário ele se torna pobre, né? Porque a pessoa, ela não tem mesmo, assim, não busca outras palavras, né? Uma situação para estar usando, para se enriquecer um diálogo, né? Uhum. Isso. Que é como se fala na linguagem jurídica, né? Se pega aí muita gente, pega uma audiência aí de um advogado conversando com um juiz, um palavreado mais cheio, mais rico de palavras, tem muita gente que fica não entende a metade. Pensa que tá falando outra língua. Que idioma que eles estão perdiando? É bem isso. Tá, igual a história da professora que mandou chamar os pais da criança. Falou, olha, a gente não sabe o que faz, porque seu filho está escrevendo muito errado, ele fala muito errado. A gente queria contar com a ajuda de vocês. A mãe olhou e falou, professora, eu não sei o que nós faz. Porque em casa nós tentei, mas quanto mais corrige, mais pioreia. É complicado. Não falando assim para denegrir, mas é um exemplo de que se a gente tem que dar o exemplo para poder ser seguido. Como foi falado agora há pouco, né? Criança gosta de regra. Sim, regra, rotina. Limites. Eu não lembro aonde foi, se foi no pré, uma reunião do pré, quando minha filha fazia o pré, e falou que criança gosta de regra. Uhum. Nessa idade até os 10, 11 anos, 12 anos, que é quando está se formando o caráter da criança, ela quer regra. Eu não lembro quem foi que disse, mas eu lembro de ter ouvido isso em algum lugar. Se a gente observar as crianças, o comportamento, eles estão pedindo. Às vezes eles estão pedindo, as atitudes que eles têm é pedindo regra, que alguém olhe por mim, me corrija, né? Não deixa que eu faça tudo que eu quero. As crianças pedem. Sim. É que às vezes a gente não consegue entender.
né? Aquilo que eles estão precisando, necessitando, pedindo muitas vezes. Eles gostam muito de combinados, né? A gente usa, para falar das regras, a gente fala assim, vamos fazer os combinados. E principalmente quando eles auxiliam nesses combinados. Sim. Porque se você falar assim, a regra é essa, tal, eles às vezes não vão se adequar. Mas se você combinar, o professor chega no começo do ano, quando nós também, a gente vai fazer uma intervenção numa sala que está tendo dificuldade, a gente fala, vamos fazer os combinados. Parte e eles deles, mesmo, né? Eles ficam atentos. Você não está cumprindo o combinado, eles combinam com os outros, entendeu? Sim. Então, porque eles querem que funcione de alguma forma a sala. E eles sabem o que é certo e o que é errado. Tanto que os combinados deles, partindo deles, às vezes é muito melhor que o nosso. Se a gente for sentar e criar, o deles tem muito mais regras, né? Muito mais combinadinhos ali Eles do são que os menos nossos. flexíveis. Sim, eles cobram muito mais os amigos. Porque tem coisa que a depois. gente fala assim, isso aí não vai funcionar, mas eles... Funciona. Eles fazem rodar. Faz funcionar. E é legal esse negócio das regras, que minha filha ela tem umas tarefinhas que ela tem que fazer em casa. Tem que já aprender responsabilidade. Sim. E ela, papai, eu esqueço, não sei o que. Eu falei, então tá bom. Fiz uma planilha, coloquei na porta da geladeira. Você faz uma tarefinha, vai lá com a caneta e faz um X. Vai lá, faz outra. Tá dando certo. Olha já aí, impregnou. uma estratégia muito boa. E tem dado Né? certo. E deu certo. Uhum. E falei, então no final do mês você vai ser recompensada com uma mesada. Tem um X que você vai ganhar por isso. Sim. Só que se você deixar de cumprir, cada item que você não cumprir, a gente vai fazer um desconto de um X. Sim, tá um certo. valor tal. Então quer dizer, tá ela vai funcionando. é igual uma empresa. Sim. Isso. E é interessante assim, eu lembrei que quando os professores chegam, o início do dia, muitos colocam o que vai acontecer naquele dia. Eles colocam A rotina, rotina do dia. Porque a criança, o adulto também, mas assim, a criança, ela consegue, olha, esse momento, daqui a pouco já vai ser o intervalo. Então eles Hoje eles tem ficam, educação física. Isso. E as Isso dá. crianças quase não gostam. né? Não, Ah, pouco. eles gostam mesmo. Os professores mais amados, a gente brinca, os professores de educação física estão vindo lá, eles já correm para abraçar. Eles gostam, amam. O Heraldo, uma coincidência, o Heraldo foi professor de educação física meu. Sim, ele é Nossa. professor de Aqui educação no física. colégio. Ah lá. Ele, quando a Inês, eu acho que a Inês foi pro estado, passou pro estado, alguma coisa assim, eu não me recordo direito, o Heraldo Ele entrou veio. no lugar dela. Vários pais Ele- que a gente atende falam, nossa, o diretor foi meu professor. Aí esses dias veio uma aluninha do primeiro ano. Diretor, você sabia que você foi professor da minha avó? Ele falou, para com isso, menina! E depois ele descobriu que é verdade. A avó Foi. novinha. Né? Ele falou, não acredito. Eu achei, falei, para com isso, menina! E depois descobriu. É verdade. A gente fala que ele é o ícone da escola. Eu fui pai muito tarde, eu fui pai já... Eu sou um pai avô. Eu Ai, não brinco, fala assim, que porque- nós somos mães não, eu avós. falo que eu sou um pai avô porque os meus amigos da minha época de rapaziada que nós andávamos juntos já são avós. E minha filha tem 8 anos, eles têm netos de 8 De 8 anos. Sua filha brinca com os netos dele. Ou eu comecei tarde ou eles que saíram mais cedo. Diz que eles Não- tinham sido cedo. Mas, gente, eu quero pedir licença um minutinho para mim falar aqui dos nossos parceiros, hein? Já já a gente volta para esse bate-papo bacana, hein? Eu quero falar da Panificadora Líder aqui, ó. Panificadora Líder está há mais de 20 anos atendendo em família para atender bem você e sua família, tá? Os melhores salgados, os melhores... Opa! Falar da Panificadora Líder. Oi, produção! Essa é a hora que o povo em casa quer rasgar a tela. Ó, ó, ó. Isso é Panificadora Líder. Obrigado, produção. Ó, escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Ó, ó, ó. Ô Marcinho, você que fala, ó, não faz mais isso não. Ó, Marcinho. Um pro você e um pro Cláudio, ó. Aí vocês escolhem, aí vocês brigam entre vocês. Tá, ó, pega. Pode pegar. Isso é Panificadora Líder. Seu café da manhã é mais gostoso. O seu lanche da tarde. O seu lanche da noite é muito mais gostoso na Panificadora Líder, tá? Os melhores lanches e salgados você encontra na Panificadora Líder e o famoso Costelinha. Vocês
Já foram na Panificadora Líder? Gente do céu. Costelinha é um hambúrguer artesanal num pão com queijo, bacon, cebola caramelada. Se falar, ele põe até um ovo junto ali num pão francês. É tudo de bom, é tudo de bom. Tá na tela aí, gente, ó. Costelinha vai passar aí na tela, hein? Show de bola demais, hein? O X Líder, que eu apelidei carinhosamente de X Juninho, porque parece uma criança. Ele tem 600, 650, nossa, 680 gramas. Eu apelidei de X Juninho, que parece um Juninho. O Gabriel tem uma mão para fazer lanche que é coisa de louco. Os omeletes são um caso à parte. Você que está em casa e ainda não foi, ó, vá lá, ó, Panificadora Líder, Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, número 708, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O telefone é o 3154-4260. 3154-4260. Um forte abraço, Juarez, Dona Alice, Gabriel e todas as meninas que laboram ali na Panificadora Líder, hein? Não deixe de passar lá, aquele café show de bola. Leve suas encomendas de doces, bolos e salgados também. 3154-4260, Avenida Gabriel Freseiro de Miranda, 708. E eu quero falar também, ontem teve a live mais top do Facebook. Foi no canal Tá Tudo Errado, hein? Muitos prêmios, ó. Tá tudo errado aí, hein, ó. Tá aí, ó. Tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. O digital influencer Isaías Rodrigues aí, através das parcerias aí, muita gente ganhou prêmio aí, gente. Não deixe de seguir o canal Tá Tudo Errado no Facebook. Vá lá no Facebook, @Tá Tudo Errado. Sempre tem premiação, vales compras, sorteios vários. Toda semana tem sorteios do canal Tá Tudo Errado. E vamos começar aqui com a parceria aqui na Rota 61, fazer os sorteios no programa que vai estar estreando segunda-feira. Eu estou voltando ao ar com a Hora do Ouvinte. O Isaías vai estar realizando aí semanalmente o sorteio aí com a gente no Hora do Ouvinte, que vai ao ar de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, hein, ó. Vai lá, acompanha a gente aí que você não vai se arrepender, hein. Tá tudo errado, mas aqui dá tudo certo. E eu não posso deixar de falar do Líder Espetos Beer, do nosso amigo Gustavo. Líder Espetos Beer é o seu point em Cambé e toda a região, tá? Os melhores espetos você encontra aqui. A gente, sem comentário, o espeto de panceta do rapaz é show de bola. Ele tem um tempero diferenciado. Já comeram medalhão de bacon com mandioca? Gente, é bom demais esse negócio, não é só carne, não. Bacon com mandioca no medalhão é muito bom. O pão com cafta dele é um caso à parte. Ele pega um pão francês, põe daquela tostada ali em cima da churrasqueira. Aí ele pega umas caftas, e não é caftazinha fininha, tripinha de mico não, parece umas raízes de mandioca as caftas. Umas caftas grossona com queijo, ele põe o vinagrete ali no pão, aquele pãozinho tostado, põe a cafta ali no meio, espreme um limãozinho, fecha. É uma explosão de sabores. É uma explosão de sabores. As pupilas gustativas fazem assim, ó. Elas aplaudem. A Líder Espetos Beer fica na Avenida Humberto Moreschi, número 171. Não é um 71, é 171. Entre o Jardim Santo André e o Castelo Branco, tá? O telefone ali do Gustavo é o 439-8492-6308. 439-8492-6308. Liga pra ele e fala: Gustavo, reserva aí uma mesa aí com 10 cadeiras aí, 2 mesas, 3. Tô indo com a galera fazer um happy hour. Cerveja e o chopp mais gelados da região você encontra na Líder Espetos Beer. Forte abraço, Gustavo. Vamos voltar aqui para nossa entrevista. Antes, estamos saindo do ar agora, a gente está também no ar pela Rádio Rota 61, estamos saindo do ar pela Rádio Rota 61 e continuando aqui pelo YouTube, tá? Vem pra cá pro YouTube você também, para ouvir aqui o restante desse bate-papo top aqui com a Mara Regina e a Adriana Gomes, que são coordenadoras de alunos, hein? Vem pra cá! Continuamos aqui
pelo YouTube. Olha, gente, você que está chegando agora, já não esqueça, deixa seu like aí. O assunto tá muito bom, tá rendendo muita coisa boa aqui pra gente, hein? Eu quero fazer mais umas perguntinhas, eu não posso deixar de especular. O povo quer saber, como diz o nosso amigo Sérgio Malandro. O convívio hoje dos pais com a escola, que foi passado esse tempo, como a gente falou, da pandemia, os pais têm se feito mais presentes do que antes da pandemia, os pais estão mais afastados. Como que está o convívio hoje dos pais junto ali com a direção da escola? Como nós já falamos anteriormente, né, a nossa clientela aqui na escola, eles são bem presentes. Os nossos pais são bem presentes, participativos. Sempre que convocados, eles comparecem, eles participam mesmo. Sempre estão em contato com os professores. Sempre tem um caso ou outro, né? Mas a grande maioria participa bastante, sim. Às vezes eles não podem, assim, ir no dia que a gente convoca, né? Que às vezes a gente precisa falar alguma coisa pedagógica, alguma situação em relação ao aluno. Eles enviam mensagem. Posso eu enviar alguém da minha família? Dependendo do assunto, a gente também conversa com alguém da família. E assim, igual nós falamos, o período vespertino os pais são bem presentes. No período matutino também, né? Mas assim, as crianças menores, eles se preocupam mais ainda. São, né? mais presentes. Uhum. E às vezes não conseguem vir naquele dia que a gente marcou, agendou, mas eles ligam, perguntam se pode vir em outra oportunidade, na hora de uma folga do trabalho, ou que vai combinar certinho, né? No trabalho para poder comparecer, mas sempre vem. Igual nós tivemos reunião, nós estamos tendo, né? Tivemos reunião essa semana. Então, as escolas liberaram, a maioria das escolas combinaram um dia só de reunião. No nosso caso, como são muitas turmas, né? No período, nós combinamos durante a semana. Segunda, terça, quinta e sexta. E teve algumas reuniões aconteceram às 13h30 da tarde, que é um período, vamos dizer, a gente sabe que um horário complicado. E os pais compareceram. Assim, entendeu? Os que não foram, eles avisaram e solicitaram outro momento. Mas a grande maioria, então a gente já sabe que mesmo que a gente marcar, teve reuniões às 13h30, né? E às 16 horas são turmas diferentes. Sim. Então a gente tem esse resultado positivo. Nós temos a preocupação também de sempre mandar com antecedência o bilhete para que a família consiga se organizar. Né? No trabalho, na rotina ali do dia a dia. E aquele que por algum motivo não consegue, eles sempre retornam, ou vem em um outro momento, ou liga, ou manda na agenda, sempre pedindo um novo horário para poder vir, assinar um boletim, ou conversar com a professora, né, que é um momento importante. Sim. Outra pergunta que eu não posso deixar de fazer é como as crianças lidam com a inclusão dos amiguinhos com deficiência ou com algum tipo de limitação. Como é trabalhado desde, assim, dos primeiros dias deles ali na escola. Desde o primeiro ano, a gente conversa através de livros, através de vídeos. Não é só, assim, você chegar e falar para a criança, você tem que aceitar. Não. Alguns livros, eles são precisos para você ensinar sobre inclusão. Vídeos, algumas aulas, então os professores já estão preparados para essa inclusão e a criança é muito interessante, porque quanto menor, mais ele aceita. Ele aceita. E eles até auxiliam o amigo que tem dificuldade. Às vezes uma criança chega, tem dificuldade até assim para conversar. Eles não ficam assim, você está falando errado. Não, eles tentam conversar com a criança, estabelecer um diálogo. Entendeu? Conforme eles vão crescendo, claro que algumas situações acontecem. Mas desde o primeiro ano, segundo, nós temos menos assim, rejeição. As crianças, eles são muito assim... abertas ao diferente, né? Tá? Até assim, teve agora... Nós tivemos já uma época que tinha bastante crianças haitianas, que eram diferentes. Eles falavam outra língua mesmo, eles não falavam português. E chegavam e a gente conversava assim, né? E
era um momento, foi antes da pandemia. Sim. Então, você imagina uma criança chegar de outro país e não entender língua, nada, e porque em casa, outra cultura, costumes, e em casa eles falavam, né, o idioma deles, e chegaram na escola e a gente tinha uma preocupação. E as crianças, eles se adaptaram, receberam. Tanto as crianças que vieram, quanto Isso. os nossos alunos que também se adaptaram e, né, receberam bem, entenderam, Agora ajudaram. Eles migraram, né? Eles estão em outras regiões, estão voltando para... Mudando. Acho que agora eles estão mais em Rolândia. Então, agora nós estamos num período que tem muitas crianças de inclusão mesmo. E eles estão recebendo essas crianças. Não tem, assim, uma questão... É muito interessante isso, você aprende muito com as crianças. Porque, às vezes, o adulto, ele já vê o diferente e você fala... Se assusta. Se assusta. O impacto. E a criança não, porque justamente ele é como se fosse uma árvore. Ele não vê a limitação, ele vê como uma criança. Sim. Ele vê como uma criança. É bem interessante isso. Isso é show de bola nas crianças. Eles são... É show Temos de que bola. aprender a ser mais crianças. Sim, com certeza. Com certeza. É muito Aprendemos interessante. muito com eles, observando o jeitinho deles, a gente aprende muito. Porque a criança não vê etnia, não vê credo, não vê cor, não vê raça, não vê nada. A criança vê criança. Isso. Sim. Tem algumas situações que, por exemplo, quando chega alguma criança que hoje, né, fala bastante do autismo e tal, e daí tem um autista, e daí é só você conversar com eles, falar assim, olha, ele vai poder sair da sala mais vezes, né, com o professor de apoio. Essa criança, ela pode pegar um brinquedo que às vezes é manipulável, não vai ser naquele momento para a turma toda. Eles aceitam, eles recebem. É muito interessante isso. Que eles entendem que o amigo que precisa ter algumas necessidades, né, diferentes daquele deles, material. e eles aceitam. Entendem, compreendem. Mas, claro, igual a gente está falando, tem que ser trabalhado, Sim. né, por alguns mecanismos, mas criança, eles compreendem muito isso. Legal, show de bola. E eu fico imaginando como vocês ficam diante disso, né? A felicidade que dá de ver as crianças agindo dessa maneira, né? E eu estou tentando contato com o diretor da PAI para trazê-lo também, porque a gente vê a dificuldade que vocês têm, às vezes, com crianças normais. E a criança da PAI, ela é especial, ela tem ali suas limitações. Sim. São inteligentíssimas como qualquer outra criança, mas tem ali algumas suas limitações cognitivas ali, mas que, gente, é show de bola. Tem alguns amigos que têm crianças excepcionais e que são de um amor, de um carinho assim, e eu queria estar trazendo ele, o diretor da PAI aqui de Cambé, para estar falando que muita gente não tem essa visão do excepcional, por não conhecer esse universo. Conhecer o universo. E o trabalho da PAI é maravilhoso, é excelente. E assim, a gente precisa mesmo trazer para tirar um pouco essa visão, porque é um trabalho muito bom. E às vezes a gente se depara com crianças que necessitariam estar frequentando e a família às vezes não aceita por não saber. Por não conhecer. Sim, exatamente. pelo que os outros que estão em volta falam, comentam, daí a família fica resistente. E que não é o caso, precisa conhecer mesmo o trabalho, que é maravilhoso. Que a PAI não são só crianças que têm ali a trissomia do cromossomo 21 que frequentam, né? Se eu não me engano, é isso, né? Não. É trissomia do cromossomo 21 mesmo, né? É que seria síndrome de Down, né? Não é só esse caso. Eu fiz fisioterapia ali ao lado da PAI ali, e eu falei, gente, o trabalho desse pessoal o Alcir Ramos tem uma paixão especial pela PAI, ele sempre fala das APAIs. Sim. E eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque até então, depois que eu conversei com o Alcir, que ele esteve aqui conosco, parece que foi coincidência, assim, já fui fazer fisioterapia do lado ali, e eu comecei a prestar uma atenção diferente, olhar a PAI, né? Aí a gente começa a ver, falei, puxa vida, mesmo tendo os amigos que têm as crianças com Down, eu falei, puxa, é uma coisa que tinha que estar trazendo junto com o pessoal agora.
Sim. Seria muito interessante mesmo essa informação, porque até teve uma situação que nós fomos numa viagem histórica com os alunos e o ônibus passa em frente aos pontos turísticos, assim, os pontos históricos de Cambé. E daí nós passamos na frente da PAI e teve uma criança que falou assim, olha só, aí que ficam as crianças, né? E daí antes dele concluir, eu falei assim... De uma forma pejorativa, ele né? tava assim, daí eu falei assim, você já visitou esse local, alguém da sua família? Ele falou, não. Eu falei assim, então, seria uma oportunidade para vocês conhecerem o trabalho, porque eles têm um excelente trabalho. E fundamental. Então a turma já do ônibus assim já ficou, como que é? Já ficou curiosa. Sim, daí, despertou a curiosidade. E daí eu falei assim, eles têm um excelente trabalho clínico, odontológico, tem tudo, né? Daí ele falou assim, eu vou falar pra minha mãe. Você entendeu? Pra conhecer. Então, assim, às vezes por falta de informação, a pessoa pega ali o senso comum, né? Que a gente fala, o senso comum e passa a informação para frente. Mas ela não tem o conhecimento mesmo do que é o trabalho desenvolvido por eles. E como eu falei, às vezes uma pessoa que precisa desse atendimento acaba não levando para não sofrer não ouvir esses tipos de comentário, né? Sim. E às vezes nem vai conhecer, e é importante. O tabu ali, o preconceito. Sim, né? o preconceito. E são dos adultos. E a gente vê hoje em supermercados muitas pessoas com Down trabalhando até mais que uma pessoa que não tem Down. Então eles são inteligentíssimos. Às vezes só não sabem como expressar, pelo que eu vejo desses amigos meus. As crianças são tão inteligentes, mas não sabem como expressar a inteligência que elas têm. Tem muita capacidade. Sim. Tem que ser aproveitada, tem que ser desenvolvida. Inclusive, se alguém da PAI estiver assistindo a gente aí, dá um toque no diretor, fala, vamos lá pro Rota 61Cast, que lá o negócio é sério. Sim. a gente tenta fazer da melhor maneira possível para estar, como a gente tem trazido muita gente agora do rádio, muita gente aí que faz parte da história da nossa mídia local. Tem que estar trazendo também pessoas como vocês, professores, educadores, porque o que seria de nós hoje se não fossem os educadores, se não fosse a professorinha lá atrás, se não fosse a tia do colégio. É que nem eu mandei para Lourdes, eu falei, oi tia Lourdes, oi querido aluno, ela já sabe. Sim. E eu tenho muita vontade de dar um abraço nela e agradecer ela pessoalmente. Vou mandar uma mensagem para ela. Porque eu acho que todos vocês também que estão em casa, que têm a oportunidade de encontrar a sua professora do primeiro ano, vai lá, dê um abraço nela. Agradeça. Tenho certeza que se hoje você tem uma faculdade, foi porque a professorinha lá da primeira série começou. E eu tenho aqui, pra gente não alongar muito o nosso bate-papo, porque eu sei que também vocês têm os compromissos de vocês. Eu não posso, e ninguém escapa, como não escapa da primeira pergunta, não escapa da última também. Depois de todo esse percorrer aí, tudo, agora eu quero o conjunto das duas respondendo juntas. Nossa! Quem são as coordenadoras, agora sim, as coordenadoras Mara e Adriana? No profissional. No profissional. A gente tem uma sintonia muito boa, eu e a Adriana, assim, né? Quem vê parece que a gente já se conhece há anos, mas nós começamos a trabalhar o ano passado juntas. Isso. E foi incrível, assim. Não nos conhecíamos antes. Então, assim, às vezes eu penso alguma coisa e daí... Só no olhar a gente já se comunica, isso é muito bom. Sim. Porque a gente se comunica bastante. Porque o coordenador tem coisas que você não vai poder falar. Às vezes chega uma situação, você não pode nem, né? Você tem que ter esse jogo de cintura, jogo de cintura, essa sintonia para conversar. Absorver a informação, pensar sobre ela para depois tomar uma atitude, o que vai ser feito. Então, tudo isso a gente conversa muito pelo olhar. Olha, agora não é a hora. E às vezes, assim, a gente conversa sobre isso e às vezes tem uma situação que quando eu não tô bem, eu falo, vai lá, Adriana. Sim.
Ou se, né, se ela não estiver bem. Porque um auxiliando o outro nesse sentido. Porque também não é a gente está falando aqui das situações como se fosse tudo resolvendo. Muito rápido, muito fácil. Não, tem coisas que resolvem assim ao longo de atas, né? Sim. De dias. De dias, de muita conversa, né? Então não é fácil. E é bem assim mesmo. A gente consegue se entender bem. Hoje mesmo, foi ontem que eu cheguei brincando. Tem dia que uma tá mais desanimada, a outra chega mais animada. Outro dia a outra que tá mais desanimada, a outra vem e puxa. E assim a gente vai levando. E tá dando certo, eu acredito. Tá dando e assim, certo. e a nossa escola, como a gente já falou, ela é muito grande. São 14 turmas, no período vespertino só. A Mara fica Mais responsável por adulta 7 turmas e eu por outras 7. Só que isso não quer dizer que se acontecer um problema na minha turma, a Mara tá por dentro, ela pode responder. Isso. E a mesma coisa. Tem coisas não tão profundamente quanto ela, né, sabe das turminhas dela, mas eu sempre tô por dentro e ela a mesma coisa. Isso. Se você chegar lá para conversar, com certeza ela sabe e ela pode responder. Porque a nossa sintonia, ainda bem, é muito boa. É muito boa. Eu fico mais na parte da alfabetização mesmo, né? A criança do 1º ano e do 3º ZDP, que é uma turma que tem assim, foi feito todo um reordenamento com essas crianças, são crianças com mais dificuldade. E a Adriana fica com o segundo ano. E 2 terceiros também. Isso. Terceiro. Então, assim, a gente tem que se comunicar e, ao mesmo tempo, cada um vai fazendo o seu trabalho, porque você pensa assim, cada turma tem, em média, 22 alunos, né? Uma pelo outro. Então, você precisa olhar os planejamentos, você precisa imprimir atividades. Então, até a gente tem que ter sintonia até na impressora. Vamos dizer assim, impressora. Porque a gente fala assim, a impressora é minha hoje. A gente brinca. Cheguei mais cedo para pegar a impressora primeiro. Mas claro que a gente se organiza até para o uso das impressoras. Porque são 2 que estão lá, são disponíveis, mas você entende que vamos dizer, se você não hoje não fizer, amanhã vai atrapalhar o outro, entendeu? Sim. Então, assim, são detalhes que até na impressora a gente brinca. Sim. A gente tem que se organizar, né? Dia a dia. Que bacana. Meninas, tenho que agradecer. Deus abençoe. Amém. Espero que tenha colaborado. Ó, gratidão por vocês estarem com a gente. Gratidão a cada um de vocês que tá... Peraí, que tá ao contrário. Aí, agora sim. Eu ainda tô acostumando com essas câmeras. Gratidão a cada um de vocês que nos acompanha em casa. Espero que tenha tirado alguma dúvida de algum pai, de alguma mãe, algum responsável, algum tutor que tivesse alguma dúvida sobre o papel da coordenação, da coordenadora de alunos ou do coordenador de alunos dentro de uma escola. Eu vou deixar... Vocês querem que deixe os arrobas de vocês das redes sociais? Se algum pai, alguma mãe tem alguma dúvida para entrar em contato pelas redes? Sim, o meu é @lugme. Eu vou deixar os arrobas aqui na tela. Tá. Vou deixar aqui na hora de editar, vou deixar os arrobas aqui embaixo. Deixa o seu joinha aí. Não perca os nossos próximos episódios. E para você que está chegando hoje, ó, volta nos episódios lá atrás. Essa é a nossa 19ª entrevista. Nosso canal ainda é novo, mas estamos trazendo conteúdos cada vez mais responsáveis e gostosos para vocês aí de casa, para estarem se mantendo informados de muitas coisas. Gente, quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham desde o começo do episódio. Você que ainda não deixou seu like, vai lá, ó, última chance. Perdão. Vai lá, deixa o seu joinha aí, ó, prim. Segunda-feira, não perca a estreia da Hora do Ouvinte comigo às 18 horas aqui na Rádio Rota 61, vou deixar aqui, ó, www.radiorota61.com, a sua melhor companhia da web, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês e eu não posso deixar de dizer minha famosa frase. A amizade verdadeira é mais valiosa que o ouro puro refinado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e eu fui!